celebrem de modo sensato essa origem sexual da sua religião. Que isso seja apenas simbólico se não houver essa origem. William James promove o respeito a religiosos, mas diz que não imitaria muitos comportamentos de religiosos. Sobre estados místicos, ele diz: se o meu tratamento dos estados místicos projetará mais luz ou mais sombra, não sei, pois minha própria constituição me exclui quase inteiramente do seu desfrute, e só posso falar deles de segunda mão. James se utiliza na obra de expressões simbólicas, critica várias críticas referentes a experiências místicas, critica críticas relativas à concepção de invisibilidade divina. Em vários aspectos, defende a religião. Vejamos o que ele diz. Enunciada nos termos mais completos, a religião do homem envolve tanto os estados mentais de contração quanto os estados mentais de expansão do ser. O antigo dito, segundo o qual o primeiro criador dos deuses foi o medo, recebe volumosa corroboração de todas as eras da história religiosa. Mas, apesar disso, a história religiosa mostra a parte que a alegria tem tido sempre a representar. Às vezes, a alegria se mostra primária, às vezes secundária, resultando do júbilo de se haver libertado de medo. Sobre a chamada presença de Deus, ele diz o seguinte relativo à experiência de várias pessoas que cita: é como se houvesse na consciência humana, em sentido de realidade, um sentimento de presença objetiva, uma percepção do que podemos chamar alguma coisa ali, mais profunda e mais geral do que qualquer um dos sentidos especiais e particulares pelos quais a psicologia atual supõe que as realidades existentes são originalmente reveladas. James não desconsidera que, com frequência, as religiões tenham relação com neuroses, mas ele critica o que chama de um simplismo de uma visão médica que condena a religião por sua relação com neuroses. Ele diz que o bom senso há de julgar os frutos da religião. Conforme ele, tal importância deveria ser avaliada pelo valor dos frutos, e não por origem. Uma forma de ver a religião influenciada pela teoria de que a religião tem origem sexual é criticada por ele. Ele critica o pensamento de que Jesus é apenas um substituto imaginário de um objeto mais terreno de afeição. Sobre causação orgânica de estado de espírito religioso, James diz: argumentar com a causação orgânica de um estado de espírito religioso para lhe refutar a pretensão de possuir um valor espiritual superior é ilógico e arbitrário. Pode um relato existencial de fatos da história mental decidir de um modo ou de outro acerca da sua significação espiritual? É o caráter de felicidade interior dos pensamentos que lhes dá a marca da bondade, ou a compatibilidade com nossas outras opiniões e sua utilidade para as nossas necessidades que as faz passar por verdadeiras em nossa estima. James fala que aquela experiência relatada no Novo Testamento de Paulo de Tarso, perto de Damasco, foi explicada por uma visão médica como tendo relação com uma descarga violenta do córtex occipital, visto que tinha epilepsia. Entretanto, independentemente da origem, foi depois dessa experiência, conforme o Novo Testamento, que Paulo de Tarso passou a ter um comportamento diferente em relação às pessoas que perseguia. James discorre: na medida em que as concepções religiosas fossem aptas a tocar esse sentimento da realidade, seriam cridas a despeito da crítica, ainda que fossem tão vagas e remotas a ponto de serem quase inimagináveis, ainda que pudessem ser não entidades do ponto de vista da natureza essencial, como Kant quer que sejam os objetos da sua teologia moral. É importante deixar claro que James não desconsidera o fato de que a religião gera mitos, os quais podem ter valor simbólico. Ele expressa: a experiência religiosa gera espontânea e inevitavelmente mitos, superstições, dogmas, credos, teologias metafísicas e críticas de um grupo delas pelos adeptos de outro. O intelecto espontâneo do homem sempre define o divino que ele sente de maneiras que se harmonizam com seus preconceitos intelectuais temporários. A palavra preconceito foi usada no livro em um sentido do dicionário. Preconceito tem também o sentido de antes do conceito existir. James fala que não podemos absolver a religião de todo da acusação de que o excesso de zelo e o fanatismo são dois dos seus riscos. Ele reflete sobre a relação que os atributos de Deus apresentados pela teologia cristã, para exemplificar, têm com o sentimento espiritual e com prática.
Etimologicamente, a palavra espírito tem relação com respiração. E ele traz questionamentos concernentes aos atributos de Deus apresentados pela religião. Se a filosofia nem pôde provar a existência de Deus, em que pé está em seus esforços para lhe definir os atributos? A expressão semelhante a Deus, assim tratada como uma vaga qualidade geral, toma-se excessivamente indeterminada, pois muitos deuses floresceram na história religiosa e seus atributos têm sido assaz, discrepantes. James cita Kant em alguns momentos da obra. Em suas palavras, Kant tinha uma doutrina curiosa a respeito dos objetos de crença como Deus, o plano da criação, a alma, sua liberdade e a vida futura. Essas coisas, dizia, não são propriamente objetos de conhecimento. Nossas concepções requerem sempre um conteúdo sensorial para podermos trabalhar com elas. E como as palavras alma, Deus e imortalidade não cobrem nenhum conteúdo sensorial distintivo, disso se segue que, teoricamente, estas palavras são destituídas de significação. No entanto, por estranho que pareça, elas têm um significado definido para a nossa prática. Atualmente, pode-se levar em consideração a teoria da relatividade, por exemplo, quando se pensa sobre um atributo de Deus. Mesmo assim, se existe Deus, o que podemos saber, de modo concreto, sobre ele? Quais relações tem a nossa existência com a liberdade? Deus pode ser totalmente outro, até no que diz respeito à existência. Levantemos mais algumas questões. O Supremo é totalmente livre e nem um pouco solitário? Deus experimenta em aspecto solidão e isso não lhe é ruim? Ele é menor do que se pensa? Poderíamos levantar várias outras questões, sobre as chamadas simplicidades de Deus, por exemplo. Temos o estranho fenômeno, assegura-nos Kant, de uma mente que acredita com toda a sua força na presença real de uma série de coisas, das quais não lhe é dado formar noção alguma. Charles Darwin também é citado por James. Quanto ao argumento da finalidade, vejam como as ideias de Darwin o revolucionaram. Sugerem uma divindade muito diferente daquela que figurava nas primeiras versões do argumento. James interpreta ao seu modo os atributos morais de Deus apresentados pela teologia cristã e nesse viés é mais aberto a esses atributos. Entretanto, sua utilidade é questionada por ele, porque a teologia dogmática pode representar uma desvalorização de experiências diretas e sentimentos individuais sobre alicerce de uma razão imparcial. James traz esta sua concepção quando chama as fórmulas teológicas produtos secundários. Quero dizer que, num mundo em que jamais existisse o sentimento religioso, duvido que pudesse ter sido estruturada alguma vez qualquer teologia filosófica. Citando consideração apresentada por James, os materialistas médicos são apenas outros tantos dogmatistas retardatários, que torcem os argumentos dos predecessores utilizando o critério da origem de modo destrutivo, em vez de fazê-lo de modo construtivo. James enaltece a ciência da religião em detrimento da teologia e hipóteses em detrimento daquelas doutrinas da religião. Sobre definição de religião, ele diz: nas psicologias e filosofias da religião, encontramos os autores tentando especificar com precisão a espécie de entidade que ela é. Uma pessoa a liga ao sentimento de dependência, outra a deriva do medo, outras a ligam à vida sexual, outras ainda a identificam com o sentimento do infinito, e assim por diante. Tais maneiras diferentes de concebê-la geram por si mesmas dúvidas quanto à possibilidade de ser ela uma coisa específica. Não amo a desordem e a dúvida por si mesmas. Receio antes perder a verdade pela pretensão de já a possuir totalmente.